Boa tarde, gente. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, sou formado em Física, ia falar que eu era estudante falso do hábito, mas sou formado em Física, sou professor de Física e o conteúdo do canal nos últimos anos é só focado para a universidade, a nível universitário. Só que agora que eu saí da universidade, todos os vídeos que eu for publicar vai ser focado pro ensino médio. A aula que eu preparar para o ensino médio vai ser publicado aqui no meu canal. Não pode gravar, né, as próprias aulas, não pode mais utilizar o celular, mas graças a Deus eu tenho esse canal aqui. Então a gente inicia esse conteúdo com a segunda série, ou segundo ano, como você preferir. Eu vou falar segunda série, porque é como é chamado lá no meu trabalho. Segunda série do ensino médio. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu na primeira série. A gente estudou sobre a mecânica. A mecânica é o estudo do movimento e o que gerou o movimento. Então, eu imagino que vocês tenham visto cinemática, a equação do sorvetão, velocidade constante, aceleração, a velocidade variando, né, onde a aceleração ela também está variando, ou ela pode ser uma aceleração constante, perdão, variando não, uma aceleração constante nesse caso. A gente viu as leis de Newton, como aplicar as leis de Newton, montar as equações do movimento. Vimos também sobre momento linear, energia cinética e energia potencial. E também os tipos de colisões, só que a gente se restringiu apenas à questão teórica. O segundo ano ele já muda um pouco o teor da abordagem na física. A gente não vai mesmo mexer com o movimento. Já mexemos com o movimento, a gente não vai continuar, a gente não vai prolongar. Agora, essas duas primeiras partes, esses dois primeiros semestres, a gente vai estar trabalhando com a estrutura da matéria no que diz respeito. Estrutura não. No comportamento da matéria, quando a gente aumenta a pressão, quando a gente aumenta a temperatura, quando a gente diminui a temperatura, quando a gente aumenta o volume, como que a matéria ela se comporta quando nós mudamos do estado físico da matéria, tá? Calor, temperatura, que é inclusive o assunto da aula de hoje. Nós iniciamos com o conceito da temperatura. Só que antes de adentrar nesse conceito, vamos pensar no seguinte: o que é a matéria? Bem, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço, enfim, né, num ambiente ou num espaço, sei lá, em algum lugar. Só que existe uma característica da matéria, da estrutura da matéria. Vamos lá. Como que é a representação do átomo? A representação do átomo é mais ou menos desse jeito aqui, tá? Não vai sair perfeitamente bonitinho. Vamos tentar fazer de outro modo. Enfim, tentei de todo jeito fazer um negócio mais bonitinho, não deu. Mas isso daqui foi o máximo que eu consegui. Então, nós temos os átomos. Os átomos são as propriedades fundamentais, não as fundamentais, né? Mas no ensino médio vamos considerar isso daqui. Não vamos explicar, não vou me estender muito na explicação da composição do átomo. Esses são os constituintes básicos do átomo, onde nós temos aqui o elétron, e aqui no nosso núcleo a gente vai ter próton e nêutron. Tá? Só que os átomos eles têm uma facilidade em se aglomerar com vários outros átomos, formando as moléculas. E as moléculas, assim, elas vão constituindo tecidos maiores, como, sei lá, uma célula, por exemplo, ou a própria matéria. Eu, você, o computador, tudo o que possui massa, tudo que é considerado como matéria. Só que existe uma característica muito interessante nas moléculas, certo? Nos átomos também, mas eu vou focar apenas no que diz respeito às moléculas, né? O aglomerado de centenas de milhares de átomos. Ela está em movimento. E o movimento dessas moléculas ele é executado em três tipos de movimento. Movimento translacional, movimento rotacional e movimento vibracional. Eu vou anotar aqui para vocês direitinho cada um deles. Então, esses são os três tipos de movimento que a gente tem no comportamento das moléculas. Movimentos de translação, movimento de rotação e movimento de vibração.
Aí qual que é a diferença entre elas? Eu acho que é meio óbvio, né? Mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, eu vou pegar a cor vermelha. Nós vamos ter duas moléculas unificadas, tá? Vamos considerar só uma coisa bem simples e bem lúdica mesmo, para que a gente possa entender. E essas duas moléculas, elas estão se movimentando na linha horizontal, tá? Então, essa molécula, deixa eu tirar daqui. Essa molécula, ela sai do ponto A e ela percorre uma distância até o ponto B. Já o movimento de rotação, nós vamos ter essas moléculas, tá? Juntinhas aqui. Não está 100% simétrico, mas enfim, né? Eu acredito que vocês consigam entender. Só que dessa vez, em vez de delas estarem se deslocando de um ponto A até um ponto B, elas estão girando ao redor do próprio eixo. Aí pode ser no movimento horário ou no movimento anti-horário, então elas giram ao redor de um ponto central. No movimento de vibração, por outro lado, a gente vai ter a molécula vibrando de um lado para o outro. Tá? Aí eu já não vou conseguir desenhar direito, mas enfim, ela tá vibrando. Só que é o seguinte, as moléculas elas estão em movimento. E no que elas estão em movimento, que tipo de energia elas possuem? A gente estudou lá na primeira série que as moléculas, que os corpos que estão em movimento, ele possui energia cinética. Logo, nesses três movimentos aqui, a gente tem a energia cinética presente. Mas qual que é a relação entre a energia cinética e a temperatura? Gente, a temperatura, vamos lá. A temperatura ela consegue definir o que é quente e o que está frio. Sabe aquela sensação, sei lá, de botar o dedo na chapa do fogão depois que você fez um arroz? Está muito quente. Sabe quando você pega numa pedra de gelo? Você sente que a sensação, você sente que está frio. A temperatura ela vai estar ligada intrinsecamente com essa movimentação aqui, tá? A nível ensino médio, a gente define que a temperatura ela só vai variar quando a única e exclusivamente o movimento de translação, quando a molécula sai do ponto A e vai até o ponto B. Isso no ensino médio. Mas por que no ensino médio? Porque, na verdade, no ensino superior também, né? Depende da educação que o professor deu para você. Mas a gente trabalha muito com situações ideais. O que significa situações ideais? Sabe quando a gente estudou um movimento lá no primeiro ano? A gente não considerou o atrito do ar. Por que a gente não considerou o atrito do ar? Porque é um cálculo extremamente difícil. Tá? Aí entra a lei da potência, aí a gente tem que pegar a força dependendo da velocidade, a potência né, muda, enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas dentro da termodinâmica, que isso daqui é um assunto introdutório da termodinâmica, a gente também considera muitas coisas ideais. Então, o que é um gás ideal? É um gás monoatômico, tá? Uma substância ideal, uma substância monoatômica, é porque é só um átomo, ele é só constituído por um átomo. E aqui não é muito diferente, a gente considera as situações ideais. E num gás monoatômico, a temperatura desse corpo ele vai variar única e exclusivamente se esse movimento de translação ele é maior ou ele é menor. E o que é a temperatura? A temperatura vai medir o grau de agitação dessas moléculas. Tá? Então, nesse caso em específico, né, de um modo geral, tratando de um modo bem simplificado sobre o que é a temperatura, a gente vai considerar a temperatura como sendo apenas, variando apenas e dependendo apenas do movimento de translação. Tá? Movimento de rotação e movimento de vibração, a gente considera que mesmo que há esse movimento de rotação e de vibração, elas não alteram, esses movimentos não alteram a temperatura do meu corpo, tá? De um modo bem simplificado, porque na vida real não é desse jeito que funciona. Quando o gás ele já é diatômico, triatômico, poliatômico, a movimentação de rotação e de vibração já altera a temperatura. A água, por exemplo, ela não, a temperatura da água líquida, na verdade, tanto faz, né? A água é H2O, não é monatômico.
A temperatura vai variar dependendo da movimentação desses três movimentos, tá? Dependendo dessas três situações. Então eu vou escrever aqui para vocês qual que é a definição da temperatura. Então, só para avisar, temperatura mede o grau de agitação das moléculas, ok? Então, fica definido então que a temperatura, falei muito então, né? É uma grandeza escalar, tá? Qual que é a característica primordial de uma grandeza esca, de uma grandeza escalar? Bem, vamos nos lembrar lá do primeiro ano, onde a gente estuda a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Uma grandeza escalar ele só possui módulo, só possui o valor ali absoluto dele. Já a grandeza escalar possui módulo, direção e sentido. Então, a temperatura ela não possui direção e nem sentido. Dito isto, graças a Deus, a gente não trabalha mais com as relações trigonométricas seno e cosseno, tá? A gente trabalha com isso com velocidade, com momento linear, com aceleração, força também, bastante. A gente vai ver identidades trigonométricas. Então, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Lembrem-se, tá? Aqui no contexto do ensino médio, a temperatura ela só vai variar se a gente tiver a movimentação número 1, tá? Que é esse daqui, o movimento de translação. Beleza? Dito isso, definido, enfim, o que é a temperatura, nós possuímos medidores, nós possuímos termômetros que conseguem medir esse grau de agitação das moléculas, tá? Que são justamente os termômetros. Então eu vou desenhar aqui para vocês. Nós temos três unidades de medida, nós temos três métodos para avaliar o grau de agitação das moléculas, tá? Ou nesse caso a energia cinética, que eu vou já explicar. Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá certo, né? Enfim. Eu achei que tinha repetido o nome duas vezes. Bem, nós temos três tipos de escalas termométricas. A primeira, que é mais utilizada e é a mais comum, né? Quase todos os países utilizam ela, é a escala Celsius. A escala Celsius ela é dividida em 100 partes, tá? Então vai de 0 a 100. A escala não quer dizer que eu não possua uma temperatura negativa em Celsius. Eu possuo sim. Mas no que diz respeito ao termômetro, a gente trabalha, geralmente os termômetros eles só apontam, principalmente aqueles de vidros, né? De 0 a 100. Então a gente vem de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. E ela é baseada justamente no ponto de fusão e ebulição da água. Vejamos bem. Em 0 graus Celsius, a gente tem o ponto de fusão. Ponto de fusão. Que é onde a gente tem a mudança de estado da água, do estado sólido para o líquido. Então sai do gelo para a água líquida, né, que a gente conhece. Já em 100 graus Celsius, já é o ponto de ebulição. Vou contrair, né? Ponto de ebulição. A gente tem a mudança do estado da matéria da água de novo. A gente sai do estado líquido para o estado gasoso. Então, a escala Celsius é dividida em 100 partições, tá? De 0 a 100. E é dentro desse período aí que a gente, período, mas dentro desses limites, onde a gente tem a água no estado líquido. Fahrenheit, por outro lado, já é um pouco diferente, já muda um pouco. Ele sai de 32 graus Fahrenheit, então, presta atenção. Quando é Celsius, é, 32 graus Celsius. Quando é Fahrenheit, é 32 graus Fahrenheit. Não vamos confundir isso. 32 Fahrenheit, a gente tem o nosso ponto de fusão. E a gente vai até 212 graus Fahrenheit, onde nós vamos ter o nosso ponto de ebulição. Geralmente, os americanos é quem utilizam essa escala, a escala Fahrenheit. Ela, por outro lado, enquanto que a escala Celsius é dividida em 100 partições, a escala Fahrenheit é dividida em 180 partições, tá? Ou 180 graus, né?
O Kelvin, por outro lado, ele já é um pouco diferente. Por quê? Porque Celsius e Fahrenheit, o termômetro, ele está medindo o grau de agitação das moléculas. Isso me permite ter temperaturas negativas ou temperaturas positivas, óbvio, né? Já está bem aí. Agora o Kelvin, ele já é um pouco diferente. O Kelvin, inclusive, eu nem falei aqui para vocês, né? Mas, cadê a definição de temperatura? Sumiu? Sumiu. Por algum motivo, sumiu. Enfim, a unidade de medida de temperatura é o Kelvin. A escala Kelvin ela vai estar calculando, ela vai estar medindo a energia cinética da molécula, tá? Da substância. E como está dividido essa escala? A gente vai ter, nesse caso, no ponto de fusão da água, 273 Kelvin. Qual que é a diferença dos outros? Né? Os outros têm graus, o Kelvin é só Kelvin, não tem grau Kelvin não. Tá errado falar desse jeito. E o ponto de fusão é 373 Kelvin. Então, semelhantemente à escala Celsius, é repartido em 100 partes, ok? Só que o Kelvin é uma coisa interessante, ele não tem escala negativa, tá? Ele vai até o 0 Kelvin. E uma curiosidade, algo interessante, uma propriedade da natureza é que simplesmente é impossível chegar a 0 grau Kelvin. Tá? Ah, mas será que é porque os polos não alcançam essa temperatura? Não, não é isso. Dentro de laboratório, você consegue diminuir o máximo possível da temperatura. Só que não é impossível. Gente, é impossível chegar a 0 Kelvin. Por quê? Existem alguns motivos. Um deles é o da mecânica quântica. O outro está relacionado com o volume. Quando a gente vai ver isso em termodinâmica. Quando um corpo ele alcança, vamos supor, né, que seja possível, ele alcança 0 Kelvin, o volume se torna negativo. Simplesmente impossível o volume negativo. Não existe volume negativo na natureza. Sim, é uma aberração natural um volume negativo. Então, essas são as escalas termométricas. E por meio delas, a gente consegue não estipular, mas montar uma equação que nos permite saber, por exemplo, quanto que vale 50 graus Celsius em Fahrenheit ou em Kelvin. E em Kelvin, quanto que vale, não sei, 270... Se bem que já está ali, né? Quanto é que vale, não sei, 100 Kelvin em Fahrenheit ou em Celsius? E aí a gente parte para a seguinte equação. Então a gente vai ter Tc, ou seja, temperatura em Celsius, Tc dividido por 5, que vai ser igual a Tf menos 32 dividido por 9, que é igual a Tk, ou seja, a temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5. E é por meio dessas equações que a gente consegue descobrir qual temperatura em cada escala diferente. Aí vem uma outra propriedade física intrínseca da matéria, ou de dois corpos, tá? Vamos definir desse jeito, que é o seguinte: a gente pega um termômetro e a gente insere um desses termômetros, vamos supor, você está no hospital, tá? E você está com febre. E aí a enfermeira ela veio com aquele termômetro onde a ponta dele é um metal. E onde que coloca esse termômetro? A gente coloca na superfície da pele, na testa? Não faz isso, né? A gente coloca ou na axila, me esqueci da palavra, ou na axila ou debaixo da língua. Tem pena dos cachorros, né? Mas enfim. No instante em que esse metal ele entra em contato com o corpo, o que a gente faz? Óbvio, a gente fica parado. Só que demora-se um tempo, o termômetro ele fica um tempinho ali até começar a apitar. Os que forem digitais, óbvio, né? Eletrônicos. E então você vê qual é a temperatura do seu corpo. Então a gente insere o termômetro nas regiões de maior temperatura, de temperatura mais elevadas, axilas, debaixo da língua, na virilha. Se bem que na virilha eu acho muito difícil colocar termômetro na virilha, não faz nem sentido, né? Tem a axila, então já utiliza ela. Por que isso acontece? Porque a gente entra agora dentro de um aspecto
de temperatura que está relacionado com a temperatura, que é o calor. O que é o calor? O calor, gente, é um tipo de energia de transmissão. É uma energia em trânsito. Sempre desse jeito, iremos ver em termodinâmica. É sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nunca do corpo mais frio, do corpo mais frio para o corpo mais quente. Por quê? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Não vou dar muitos spoilers. Mas vamos pensar para refletir. Se não fosse por essa condição, significaria dizer, né, estaria certo dizer, que se eu colocasse um cubo de gelo numa chapa de aço quente, né, bem quente pelo fogo, se eu coloco um bloco de gelo em cima dessa chapa, se fosse possível o corpo mais frio transferir calor para o corpo mais quente, a chapa ficaria mais quente e o gelo ficaria mais frio. E isso não faz o menor sentido, tá? E a gente vai ver o seguinte, quando o corpo ele absorve calor, ele aumenta a sua temperatura. Então nós precisamos de dois corpos de temperaturas diferentes em contato para que ocorra o calor. E existem vários tipos de transmissão de calor, tá? Mas isso daí não vem ao caso, não é a aula de hoje, ok? Então, quando nós temos dois corpos de temperaturas diferentes em contato um com o outro, o corpo de maior temperatura transfere energia para o corpo de menor temperatura. O que acontece no caso do termômetro? A gente tem aquela superfície, aquele pedacinho de metal, tá? Os metais eles são ótimos condutores. Então, demora-se um certo tempo, alguns minutos, ou enfim, né, talvez alguns minutos, para que a superfície metálica, que está numa temperatura abaixo da temperatura do nosso corpo, entrar em equilíbrio. Entenderam? Então eles entram em equilíbrio, e no que eles entram em equilíbrio, o corpo, o metal e o nosso corpo estão na mesma temperatura. Cessa o calor. Tá? Não existe. Os corpos não possuem calor. Como assim não possuem calor? Por que a gente fala então? Nossa, essa sala está muito calor. Inclusive aqui no meu quarto está calor mesmo, né? Tive que desligar o ventilador para não gerar tanto ruído. Esse é um conceito errôneo, tá? Fisicamente falando. Mas a gente fala por hábito. Pô, se tá, se tá uma temperatura elevada num certo ambiente, a gente fala o quê? Que tá calor. Tudo bem, ninguém vai ficar corrigindo, tá errado. Calor é energia em trânsito. Pô, essa pessoa é muito chata, não tem o que fazer, né? Não tem atenção dos pais. Mas. Eu tava falando alguma coisa. Eu tenho TDAH, então eu acabo me esquecendo das coisas. Assim, sobre calor, né? O calor é essa energia em trânsito, nós não possuímos calor. Tá? O calor é apenas a transferência do corpo mais frio para o corpo mais. Do corpo mais quente para o corpo mais frio, já estava me confundindo. Tenta pensar no seguinte, sabe trabalho? Trabalho, a equação básica do trabalho. Eu estou falando demais e estou escrevendo menos. Ó, a equação do trabalho, a básica, a mais simples de todas, é força vezes o meu deslocamento. Gente, nós aprendemos, ou simplesmente é auto-intuitivo, de que nós não possuímos trabalho, nós realizamos trabalho. E como que a gente realiza trabalho? Nesse caso aqui, é quando um corpo A empurra um corpo B. Então eu estou transferindo energia do corpo A para o corpo B. E essa energia é a energia cinética, a energia do movimento. Ok? Não vou entrar nas outras nuances de trabalho da força gravitacional, potencial, não vou entrar nessas coisas, tá? Vamos focar só no básico. Ok? Dito isso, a mesma linha de raciocínio que se aplica ao trabalho se aplica também ao calor. É sempre a transferência de energia. Então, no trabalho, se a gente não consegue deslocar o corpo, não possuímos trabalho. Nesse caso, quando nós temos dois corpos em equilíbrio térmico, não existe mais calor. O calor deixa de existir. Ok? Então, eu vou escrever aqui para vocês, eu vou escrever na canetinha mesmo, né? A definição de calor. E nas aulas seguintes a gente vai ver as diferenças, né? Calor sensível, calor latente, esse tipo de coisa. Então, calor é a quantidade de energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, essa é a definição de calor. Dito isso, é errado a gente falar que o frio está entrando pela janela.
ou o frio está saindo, né? Não, não é isso não. Porque quando a gente fala que o frio ele está saindo, indiretamente a gente está dizendo que o corpo de menor temperatura está transferindo calor para o de maior temperatura. Não, nunca. É o calor quem está entrando, tá? De um modo bem simples. Bora fazer alguns exemplos sobre a conversão de unidades. É bem fácil, né? Nesse caso é só pegar qualquer temperatura, unidades não de temperatura, né? É só a gente pegar qualquer tipo de temperatura, fazendo os exercícios, papo, acabou e a gente descobre. Vamos ver alguns exemplos aqui bem simples, tá? Eu quero saber quanto que vale 47 graus Celsius em graus Fahrenheit e em graus Kelvin, não, em Kelvin, tá? Como que a gente vai resolver essa? Eu vou resolver de vez. Ó, se a gente voltar lá para cima, se eu quero converter, eu vou ter que converter um por vez, né? De Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar essa equação, eu vou utilizar essa igualdade. Então, vamos resolver. A gente tem TC dividido por 5, que vai ser igual a TF menos 32 dividido por 9. TC eu sei qual é. É 47,5 igual a TF menos 32 dividido por 9. E aí você pode resolver do jeito que você quiser. Se você quiser dividir 47 por 5 ou multiplicar 9 por 47, fica ao seu critério. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a minha temperatura Fahrenheit. Então, eu vou ficar com o quê? TF vai ser igual a 47, 7 feio, 47 vezes 9 dividido por 5 mais 32. Né? Eu só isolei ele. Passei o 9 multiplicando, depois eu passei o 32. Ah, gente, não vão cometer a cagada de fazer o seguinte. Vou até circular aqui. Passar esse menos 32 aqui lá para o outro lado. Então eu passo para cá e depois eu multiplico por 9. Eu não preciso nem comentar, né? Eu vou nem falar o que eu quero falar, porque senão talvez o YouTube vai banir se derrubar esse canal aqui, né? Mas enfim, eu ia liquidar o meu fôlego de vida. Então, 47 vezes... o resultado final, né? O resultado final disso aqui vai ser 116,6 graus Fahrenheit. Então, essa daqui é a resposta. Só que aí a questão ainda pede de Kelvin. Então, vamos utilizar a equação de Kelvin. Então, aqui nessa relação, eu vou utilizar... Deixa eu pegar a cor azul, diferenciar um pouco. Eu vou pegar isso daqui e igualar a isso daqui. Tá? Então, TC igual a 5, ou TC sobre 5 vai ser igual a TK menos 273. Só que nesse caso, observe o seguinte, eu tenho 5 dividindo de um lado e tenho 5 dividindo de outro. Então aqui, ó, bambam, vai com Deus. No fim das contas, eu vou ter essa equação. Essa equação. TK menos 273. Então, o 273 que está negativo passa para o outro lado positivo. E já substituindo os valores, eu vou ter 47 mais 273. E aqui a temperatura em Kelvin, que mede a energia cinética do corpo, é 400 não, eu errei em 100. É 320 Kelvin. Essa daqui é a resposta. Gente, a questão é o seguinte. Muitos alunos têm muita dificuldade em física, porque física é difícil, não sei o quê. A física, se você é bom em português, ou se você é ruim em matemática e você é ruim em português, acabou. A física para você vai ser uma quimera. Tá? A quimera é uma criatura monstruosa da mitologia grega. Por quê? Porque a física, português, está aqui a definição do que é calor e do que é a temperatura.
e matemática. Gente, isso daqui são operações básicas. Mandou o 32 negativo para o outro lado, positivo. Dividiu aqui, ó, divisão, 47 dividido por 5, matemática. Multiplicação aqui, matemática. A física, ela morre justamente a partir do momento que você substitui os valores na equação, tá? A partir daí é matemática. Até para demonstrar a equação em si, é muita matemática. Então a física, ela faz o seguinte, ela pega a interpretação que você deve ter, afiada, não tem para onde correr, do português com a sua base matemática. Somente aí a gente consegue avançar nos conteúdos. Tá bom? Será assim tá bom? Tá, eu vou resolver só mais... não tá bom, né? Não tá bom. Aí você faz em casa. Não entendeu o que eu expliquei? Minha explicação foi ruim? Gente, existe uma porrada de vídeo aí de professor explicando bem melhor do que eu. Ok? Então, esse foi a aula de hoje sobre calor, o básico do calor, e de temperatura, propriedades da matéria. E até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.